Bom, seguindo o vídeo aqui, aqui eu não posso fazer mais do que 15 minutos que o YouTube não deixa eu botar mais que 15 lá. Então assim, ó, voltando aqui à explicação, que eu me interrompi no meu tempo aqui. Então voltando à minha explicação aqui, o potenciômetro faz o seguinte, ó, ele carrega esse eletrodo aqui negativamente e o outro positivamente e lá dentro dele ele tem uma resistência que ele entende que quando um átomo de ferro 2 chega aqui e pega ele, aliás, o ferro 2 reage com o titulante e forma ferro 3, né? Quando um ferro 3, que já é o produto da reação aqui, ele chega perto desse eletrodo e pega elétron, isso vai gerar uma corrente elétrica, né? Porque está elétron saindo do eletrodo aqui. No gerar essa corrente elétrica, o potenciômetro percebe essa corrente aí, só que ele já estabelece uma resistência dentro dele, de modo que ele não deixa que esse fenômeno fique acontecendo com frequência, entenderam? Então ele percebe que é possível acontecer aquele fenômeno, mas só que daí ele interrompe com a resistência, porque a resistência ela dificulta que tenha a fluidez de elétrons de um eletrodo para o outro. Então essa resistência está ali para fazer isso. Então ele só percebe que é possível acontecer aquele fenômeno e ele entende isso, né? E ele mostra isso para a gente na forma de potencial. É bem isso. Olha, o potencial dessa célula é tantos volts, mas não está acontecendo a reação, sabe? É o potencial. É tipo assim, ó, não é a mesma coisa que uma pilha, por exemplo, deixar a reação acontecer, alguém se reduzir, alguém se oxidar. Não, não é isso aí. Esse aparelho aqui, ele mede só o potencial. Ele vê que é possível acontecer aquilo ali, até mede em voltagem, mas ele já estabelece uma resistência entre os dois eletrodos aqui, ó, e não deixa que aquele fluido de elétrons fique acontecendo. Porque senão, toda vez que formar ferro 3 aqui, o ferro 3 ia lá, pega elétron e volta a ser ferro 2. Aí essa titulação aqui ia ficar infinita, nós ia largar uma piscina olímpica de série para dentro do Becker lá, sabe? Então não é isso. Eu costumo dizer assim, ó, que esse potenciômetro aqui é quase como é que eu vou dizer? Quando tu quer medir é bem isso, tu quer medir o potencial de uma coisa acontecer, sabe? Deixa eu pensar assim, tipo, bem idiota, assim, vamos pensar assim, ó, o cara o cara tá o bar lá, uma boate, sei lá, vamos pensar numa boatezinha ali acontecendo lá, uma festa lá, né? E o cara do bar quer ter uma noção, assim, que se o povo tá muito afim de beber cerveja ou não, né? É um exemplo tosco, geralmente a pessoa tá afim. Mas tudo bem. Para o cara saber assim, qual que é o potencial das pessoas quererem tomar cerveja. O cara do bar pode fazer o seguinte, ó, ele pode largar uma cerveja só ali no bar, de graça, só chegar, pegar e beber, né? Ele larga uma cerveja só no balcão e fica esperando. Se ele larga a cerveja ali rapidão, o cara já pega, ele já vê, mas o potencial é tanto, entenderam? Só que ele só fez isso com uma cerveja, aí ele não botou outra. Falou assim, ó, é um bar lá, uma boate gigantesca lá em São Paulo, tem 1.000 pessoas dentro de uma boate. Ele fez isso aí com uma cerveja, sabe? Então ele já vê mais ou menos, porque então ele não ficou, ele não largou 1.000 cervejas para ver se as 1.000 pessoas queriam, entenderam? Não é isso aí. Ele fica largando um monte de cerveja. Ele largou uma, viu como é que é, ele já pegou amanhã, o potencial é tanto, sabe? Eu sei que esse meu exemplo ele não é tão bom, não é tão análogo à realidade aqui, né? Porque a realidade aqui, no caso, não é o potenciômetro botar um elétron no eletrodo, sabe? Entendeu? Meu exemplo não é tão bom assim, mas não é ruim também, né? Dá para entender que o cara botando a cerveja no balcão e aquilo uma correria, o cara já pega, ele já vê, o potencial é grande. Por exemplo, se o cara bota uma cerveja no balcão, aquilo passa 10 minutos, lá, um passa e pega, o potencial é baixo, entenderam? O potencial de vender cerveja. Então entendam que esse cara do bar ele tá vendo o potencial, ou seja, a receptividade da cerveja para a galera ali. Só que o potenciômetro ele faz diferente, ele deixa carregado e o que faz o impeditivo de um monte de átomo vir aqui pegar elétron é essa resistência que tem lá por dentro. Então ele acaba medindo o potencial, certo? Potencial dá em voltagem, né? Mas aquilo não ficou acontecendo. E assim, ó, esse modelo de sistema de medir e aí tu poderia pensar assim, tá, mas e o que que influencia no potencial de um eletrodo? Aí a gente já estudou lá em Quali que o que influencia num potencial de célula é a concentração de íons na solução, que no caso esses íons vão estar distribuídos de forma homogênea, né? Então, os íons que estão bem na vizinhança do eletrodo, é esses íons que fazem esse fenômeno aí, que eles percebem que tem elétron ali pertinho, mas bem na vizinhança mesmo, praticamente colado.
Eles percebem que tem elétron no eletrodo, eles vão ali e já se descarregam no eletrodo. Aí o eletrodo percebe, potencial é tal. E aí a resistência trabalha ali e já não deixa ficar escambar, né? Aí ela trava ali, então o eletrodo só mede o potencial, mas não deixa ficar acontecendo a reação, tá? Então essas técnicas potenciométricas aqui, ó, de medir o potencial de célula, elas são técnicas não destrutivas da amostra, porque elas percebem o fenômeno que está prestes a acontecer, mas não fica acontecendo esse fenômeno. Não fica os ferro 3 mais lá se descarregando tudo aqui no eletrodo, certo? É tipo isso. O cara, para tirar uma febre lá na hora de vender cerveja, se ele largar uma ou duas no balcão e ver a velocidade que a galera pega, não é destrutivo pro negócio dele, entendeu? Ele já conseguiu tirar a febre do quanto a galera quer cerveja e ele não tá no prejuízo. Ele perdeu umas duas cervejas ali só, entendeu? É isso. É um meio tosco meu exemplo, mas não é. É difícil fazer um exemplo bem igual, né? Deixa eu pensar aqui. Bom, e a outra coisa que eu quero dizer é que esse tipo de técnica, então, ela se baseou em que o sistema aqui todo está homogêneo, né? É bem isso. Por exemplo, o cara do bar, quando ele fez esse experimento, as pessoas têm que estar espalhadas de forma homogênea na festa, né? Isso pensando em pessoas é mais complicado, porque talvez não esteja homogênea. Mas na química a gente sabe que esses íons aqui estão de forma homogênea aqui na solução. E a outra coisa, então, acho que a última que falta eu dizer em relação ao potenciômetro, é que ele mede a atividade, outra coisa que a gente estudou lá em qualitativa. Na real, ele mede, depende da concentração, mas também não é só da concentração, na verdade depende da atividade dos íons, né? A atividade, a atividade é aquela concentração que está disposta a reagir. Lembram disso? Então, na verdade, o potenciômetro ele mede isso. A atividade dos íons na vizinhança do eletrodo, certo? Então, acho que é isso, né? Uma mini aulinha aí sobre potenciometria, mini aulinha mesmo, isso aqui é um capítulo do livro, né? Para pelo menos tentar entender aqui o que eu quero explicar, tá? Então, de modo que vocês já sabem tudo isso que eu disse, então todo mundo já deve imaginar que cada vez que o sério pingar da bureta reagir com o ferro 2 vira ferro 3+. E esse ferro 3+, ele tem o potencial de se descarregar nesse eletrodo, entenderam? Ele tem o potencial, não quer dizer que tudo ele vai se descarregar. Então ele tem o potencial de se descarregar nesse eletrodo e o aparelho mede esse potencial. Ele diz assim, aqui ó, tem o potencial do magrão aqui está se descarregando em mim aqui. E ele mede isso em volts, tá? Então, esse potenciômetro aqui, qual é o potencial que ele vai medir durante toda a titulação? Ele vai medir o seguinte, ó. Até antes da gente chegar no ponto de equivalência, o sério, quando pingar aqui, ele vai reagir com o ferro 2 e o ferro 2 vai virar ferro 3. Então, até antes do ponto de equivalência, só quem vai se descarregar no eletrodo, que vai gerar potencial no eletrodo de trabalho, é o ferro 3+. Então, a gente vai estar com essa reação aqui acontecendo no eletrodo. Quando a gente chegar no exato ponto de equivalência, todo o ferro 2 virou ferro 3, né? E aí, então, nesse ponto aqui, a gente vai ter uma quantidade máxima de ferro 3+, aqui, certo? E todo o sério 4 virou sério 3, né? Só que depois do ponto de equivalência, aí todo o ferro 3+, né? A gente já tem todo o ferro na forma de ferro 3+, esse valor aí vai ficar meio que constante ali, e o que vai começar a prevalecer aqui na solução é o sério 4+, porque ele não vai encontrar ninguém para reagir com ele. E o sério 4+, o que ele vai fazer? Ele vai se descarregar no mesmo eletrodo, né? Então isso aí eu vou explicar com mais calma mais para frente. Aqui estou só dando uma prévia aí da explicação, né? Então, se eu for explicar isso aqui mais rápido, eu vou dizer então que as reações que ocorrem no eletrodo de trabalho são essas. É o ferro 3+, que é o produto da reação da titulação, que se descarrega no eletrodo, e também é o excesso de titulante que vai ser descarregado no eletrodo, tá? Outra coisa que a gente tem que saber antes de ir adiante. Aqui, essa escrita aqui é a escrita das reações de redução dos elementos químicos, né? E aqui está o potencial padrão delas acontecerem, em voltagem. Esse potencial padrão é o E bolinha. O que quer dizer o potencial padrão? É que isso aqui já foi feito previamente, um estudo de como que o ferro se reduz comparando com o átomo de hidrogênio, né? E pela mesma lógica em que um eletrodo, um potenciômetro desses, usa um eletrodo de referência que tem um equilíbrio muito rápido, mais ou menos, para poder comparar com o eletrodo de trabalho, a mesma lógica são os átomos.
como é que o ser humano conseguiu chegar nesses valores numéricos aqui do potencial de redução de um átomo? Primeiro, o ser humano teve que pensar assim, ó, não tem como eu saber só o potencial de redução de um átomo, eu vou ter que comparar ele com outro, sabe? E aí, então, nós, ser humaninho, escolhemos um dos átomos para dizer que o potencial era zero, tá? E aí, então, se eu escolhi que um átomo, o potencial dele é zero, tanto faz se ele se oxida ou se reduz, aí eu peguei todos os átomos da tabela periódica, né, ao estudar a oxidação e redução deles, e fiz esse átomo reagir com hidrogênio. E daí eu vi, se esse átomo ganha elétron do hidrogênio, aí a gente diz que o potencial dele é positivo, tá? E aí tem um valor numérico que aconteceu ali na célula eletroquímica, certo? Então aqui quando a gente enxerga que um átomo escrito desse jeito, o átomo se reduzindo e o valor do potencial está sinal positivo, é porque perante ao hidrogênio, esse átomo aqui tende a se reduzir. Já o sério 4 é a mesma coisa. Quando alguém reagiu o sério 4 com o átomo de hidrogênio, perante ao hidrogênio ele também tinha tendência a se reduzir. Então esse símbolo de que essa reação aqui foi feita contra um eletrodo de hidrogênio, o símbolozinho é o E bolinha. E esses valores aqui são todos tabelados. Lá no Harris está todos esses valores aí. Os potenciais padrões de todos os elementos químicos, tá? Escutou tudo isso que eu falei e não entendeu nada? Então é o seguinte, ó, eu não vou explicar isso aqui, porque isso aí faz parte da disciplina de Quali. Aí eu vou dar aula de Quali e não de Quant, né? Então por isso que eu falei para voltar lá no material de Quali, tá? Bom, vamos lá. Então aqui, acho que eu não esqueci de nada aqui, né? Então, deixa eu pensar, tô pensando aqui se eu esqueci alguma coisa. Disse tudo que eu tinha que dizer. Então agora eu vou ir adiante aqui. Até acho que eu vou dar uma pausa no vídeo e que aqui o próximo já é explicar o que acontece, né? Essas atividades que eu já falei tudo. O próximo é a gente já começar os cálculos. Então eu vou parar o vídeo e sigo no próximo aqui.